meus amigos. Eu quero desejar uma feliz sexta-feira. Aqui em Santos, um tempo chuvoso, um pouquinho de frio para nós, que estamos, que nem os cariocas, estamos acostumados com o sol, com o calor, né? O tropical, aquele clima de praia. Mas, infelizmente não, até felizmente, para dar uma baixada nessa temperatura que vem deixando a gente meio doido aqui. Mas vamos fazer de conta, quando eu faço esse vídeo para os meus amigos e torcedores, eu sempre faço de conta que estou numa roda de amigos, conversando sobre futebol, sobre o Flamengo, um tendo uma ideia, outro tendo outra, porque é assim mesmo, assim como os milhares de youtubers que tem na mídia, né, no Brasil, cada um pensa de uma maneira, cada um vê o time do Flamengo jogando através de sua satisfação, uns concordam, outros discordam, isso é normal. Eu falo aquilo que eu sinto, eu não faço média, não preciso fazer média, porque eu costumo dizer que eu tenho 86 anos e mais de 73 de torcedor do Flamengo. E eu tenho uma experiência sobre futebol, eu joguei na várzea, eu não fui craque, é claro, fui técnico de futebol de salão, e tenho experiência do que é um futebol. É claro que não tenho a experiência de uns profissionais de Série A, esses grandes atletas que tem hoje, né, esse futebol moderno, mas a gente entende um pouco. Então a gente comenta aquilo que vê, aquilo que é do nosso sentimento, aquilo que eu sinto. Eu não preciso fazer média com o Tite, porque nem conheço o Tite, nem ele está interessado em me conhecer. Né? Ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida. Eu não sou fã de técnico nem de jogador. Eu sou fã daqueles que jogam com responsabilidade pelo Flamengo. Aquele que se dedicar profissionalmente com responsabilidade, desse aí eu sou fã. Agora, simplesmente por nome, não, porque já falei em outros vídeos meus, o jogador hoje beija o distintivo do Flamengo, amanhã beija de outro time, e é claro, é profissional. Ele não é uma pessoa, um jogador que foi criado exatamente só para o Flamengo. Ele foi criado para o futebol, ele aprendeu, tem a capacidade dele, ele joga onde ele quiser, desde que, como eu já disse antes, desde que o jogador tenha a responsabilidade de aonde ele estiver jogando, ele cumpra com suas obrigações, esse aí eu torço por ele. Eu torço por aquele que consiga elevar o nome do Flamengo. Elevando o nome do Flamengo, jogando direitinho, com gosto, com vontade, com raça, esse aí eu estou com ele. Mas se for aquele que simplesmente está pensando no salário do fim do mês e chega na hora do campo e começa a fazer aquilo que eu já escutei uma vez na internet, que é o modo banana, aí eu não estou a favor dele. Bom, eu ontem, não vou dizer para vocês que foram uma baita de uma partida. Foi uma partida que valeram os 3 pontos, é claro. O Flamengo passou a ser o líder do Carioca, com 18 pontos. Sobra uma vantagem em cima do Fluminense, que empatou. E nós temos saldo de 13 pontos e o Fluminense tem um saldo de 9. Então nós estamos em primeiro. Agora nós vamos jogar, acho que é com Boa Vista, agora na terça-feira, e depois no domingo vamos pegar o Fluminense. É a prova dos 9? Talvez, mas eu também não tenho muita certeza se vai ser a prova dos 9, porque eu tenho a impressão que o Fluminense vai disputar uma Copa e acho que ele vai colocar os reserva. Mas mesmo assim é jogo para ganhar. O Flamengo tem que fazer jogo a jogo, ganhando e crescendo. Ontem não foi totalmente aquilo que a gente fica tranquilo. Aquele que falar isso está mentindo. Mas também, cada um sabe o que se contenta, né? Aquilo que fica satisfeito. Eu não fiquei 100% satisfeito. Sou suspeito? Talvez sim, porque eu não sou muito fã do Tite. Ainda o Tite, para mim, não me mostrou nada. Não mostrou nada. O que ele mostrou ontem, eu gostei do modo que ele fez o jogo. Ele colocou a molecada para jogar,
e deu muita sorte também, que o melhor jogador foi o Igor Jesus. Eu volto o nome de Jesus a crescer no Flamengo. Então, eu também acredito que esse garoto é bom jogador. Ele fez o papel dele bonito para substituir o Pulgar, ou qualquer um outro aí que precisa ali no meio. Então, é um menino que jogou muita bola, jogou direitinho, teve responsabilidade, não teve medo, né? Parece que ele tem, não sei se é 20 anos, 21 anos, mas jogou direitinho. Só que eu bato na madeira também, mas tomara que ele continue assim, é claro, porque eu já vi também muitos jogadores que às vezes fazem um jogo bem e depois não faz mais. Eu quero que ele faça todos os jogos bons, porque ele merece, está jogando direito, teve responsabilidade, não teve medo de jogar e jogou no meio dos profissionais, dos titulares, né? De jogadores de nome. Então, um jogador da categoria dele, que é um menino que está começando, existe muita diferença entre ele jogar num misto e jogar junto, né? De uma turma boa de bola. Fica muito mais fácil de jogar. Mas ele fez o papelzinho dele lá e está tudo bem. Quanto ao Pedro, o Pedro retornou, aquele Pedro de 2022, não o Pedro de 2023. O Pedro vinha também sei lá, não era decadência, mas ele não vinha mostrando quem era o Pedro. Ontem mostrou. E também digo que tomara que ele continue assim. Não quero que ele tenha uma recaída, não. Eu quero que ele jogue. Que ele jogue e que seja 100%. O que eu fico impressionado é que o Tite deveria, mas não adianta a gente falar o que ele deveria fazer, porque ele faz o que ele acha que deve ser feito e a diretoria está com ele. Nós não vamos conseguir mudar isso. Eu penso que ele deveria testar o Bruno Henrique com o Pedro, né? Ou Cebolinha com o Gabigol, para ter uma variação, porque a variação, as substituições é mais ou menos iguais, né? Iguais. Se ele tira o Pedro, ele põe o Gabigol e nunca joga Pedro e Gabigol. Eu também não vou ficar discutindo a tática dele, porque eu acredito, pelo que eu vejo, pelo que eu assisto, o Flamengo não está treinando tática. Isso aí eu tenho quase que certeza. Técnica os jogadores têm. Eles são criativos, eles sabem jogar, mas eu não vejo nenhuma formação tática. O que eu continuo vendo ainda na partida, a hora que eu não vejo mais isso, eu sou o primeiro a falar. Mas o que eu estou vendo, jogo a jogo, é aquele joguinho, aquele toque lado a lado, toque para trás, e os zagueiros, pumba lá para frente e não acertam uma. Zagueiro para zagueiro, atrasa para o goleiro lá para cima. Isso eu estou vendo todos os jogos. E aqueles que são torcedores que assistem o jogo, tenho certeza que não vão poder me desmentir, porque é verdade, vem acontecendo isso. Ontem foi um jogo mais ou menos, né? Valeu, dos 3-0, é claro que valeu, vários pontos. Só que também nós não temos mais, nós também precisamos entender uma coisa. Eu sou antigo, eu conheci um Bangu, que era um Bangu bom. Vou dar um exemplo simples, né, de uma passagem entre Flamengo e Bangu, em 1966. O Bangu vinha de um único campeonato, em 1933, parece, 30 anos depois, ele foi jogar no Maracanã contra o Flamengo. Né? E era um Bangu bom, era um Bangu que não tinha brincadeira não, jogava bola pra caramba. O Flamengo também era bom. Aí o que aconteceu? Tinha um jogador de nome, acho que desculpe se eu falhar a memória, era o tal de Ladeira, e ele pegou e saiu numa briga com o Paulo Henrique, do Flamengo. Aí saiu um quebra-pau do caramba e tinha o pernambuquinho, o Almir, que era briguento, coitado, era aquele que foi até assassinado no Rio de Janeiro, que ele brigou com os portugueses lá, que estavam mexendo com os artistas, uma coisa assim, deram um tiro nele, coitado, ele faleceu por causa porque ele era um jogador violento. Ele jogou aqui no Santos, jogou num monte de time,
Ele era até apelidado do Pelé Branco, o Almir. E o Flamengo perdeu nesse dia para o Bangu por 2-0. O Bangu foi campeão em 1966, mas o jogo não acabou. Por que não acabou? Porque houve um bate, quebra-pau do caramba. Do Flamengo foram expulsos 5 jogadores e do Bangu 4. Aí não tinha, pelo regulamento, não tinha jogadores para continuar a partida. Terminaram e o campeão foi, pela segunda vez, após 30 anos, o Bangu. Mas não era esse Bangu de ontem, com todo o respeito, né? O Bangu depois, assim como alguns outros clubes do Rio de Janeiro, tiveram uma decadência, porque o futebol mudou muito. O futebol passou a ser posse monetária, dinheiro, né? E como foi acabando o dinheiro, os times foram caindo. Pô, nós tivemos no Rio de Janeiro jogos maravilhosos para quem, é claro, a velha guarda que assistiu. O Campeonato Carioca era bem disputado, porque não era só os 4. Não era Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, não. Tinha times bons, tinha times que dava dor de cabeça mesmo. Mas enfim, isso é passado, né? O que importa para nós é o seguinte, eu continuo dizendo que eu não gosto desse joguinho que vem fazendo o Flamengo. Eu acho, né, eu continuo dizendo que eu não tenho faculdade de astrologia, mas eu tenho a impressão que precisa melhorar muitas coisas. Porque, que nem veja só, as pessoas costumam falar que está em começo de temporada. Eu insisto em dizer que eu não concordo com isso. Início de temporada, não. O Tite não está em início de temporada. O time não está em início de temporada. Por quê? Porque o Tite já começou com o Flamengo, não foi agora em janeiro. Foi o ano passado, quando ele teve a missão de tirar, pelo menos colocar o Flamengo na Libertadores. Então ele fez, acho que foi 10, 11 ou 12 jogos. Então ele já conhece o Flamengo, ele vem desde lá de trás. Ele já conhece os jogadores. Dizer que se ele falar que não conhece é bobagem, porque ele é um cara experiente, é um cara que foi de seleção brasileira, mas o que eu vejo no futebol é aquilo que eu tenho falado e infelizmente eu não posso mudar o tema do meu vídeo, porque é isso que eu continuo vendo. O Tite ainda está em dúvida, ele ainda põe os pontas abertos, né? E isso complica, o Flamengo é lento ainda. Quando solta o jogador, aí fica outro tipo de jogo. Que nem ontem, ganhar de 3-0, é claro, eu continuo dizendo, valeu, foi bom, 3 gols, o Pedro ainda chutou mais, o goleiro pegou e outras, teve quase que ele fez um gol de peito, que seria um gol espetacular, né? Mas não conseguiu, foi fora, foi 1 metro, meio metro fora. Mas o que importa é o seguinte, está no caminho, mas ainda não chegou no caminho, ainda está andando, nós estamos andando. A hora que tiver na ponta dos cascos, como se fala, com todo o respeito, não estou chamando de jogador de cavalo, mas é a expressão que a gente usa quando está para valer, aí eu vou falar, agora está como eu quero. Só que o Flamengo não vai jogar como eu quero, né? O Flamengo vai jogar como deve ser jogado, de acordo com a capacidade de seus jogadores, né? Porque jogador bom, elenco, nós temos. Eu continuo dizendo o seguinte, a mídia insiste em dizer que o Flamengo tem o maior elenco do sul-americano. Eu acho que o Flamengo tem um elenco, mas veja bem, na hora das substituições, nós não temos. Nós temos de pegar quem? A molecada. Nós não temos jogadores, por exemplo, hoje, ou melhor, no jogo de ontem, estava machucado, estava suspenso. O Pulgar, por cartão, o De La Cruz, por um desconforto no ombro, sei lá, e o Alan também. Então o que aconteceu? Nós tivemos de puxar a molecada de baixo, porque nós não temos jogadores hoje à altura. Então, nesse ponto, eu concordo até com o Tite de puxar a molecada. Agora, não é só puxar a molecada
na minha opinião, para um jogo. É trazer essa molecada para ter uma sequência de jogos, para ele começar a ver quem que ele pode contar mesmo. Porque não é todo o moleque que vem de baixo, né? Que vai ser vai estourar no principal. Não vai ser todo moleque que vai fazer isso. Então ele tem de ver quem ele pode aproveitar realmente, principalmente agora quando começar a Libertadores. E tem uma outra preocupação minha, isso é minha. Ninguém informou, eu não pego informação de ninguém porque eu não tenho acesso a informações. Eu somente comento aquilo que eu vejo. Eu começo a estar preocupado com duas coisas. Além dos jogadores estrangeiros que nós temos, acho que são 5, que quando chegar quando chegar como eu esqueci o nome, perdão, quando chegar na hora dos jogos do brasileiro, da seleção, eu tenho a impressão que os jogadores Pedro e Léo Pereira também vão estar nessa. É minha impressão. Então, o Flamengo, para o lugar do Léo Pereira, não tem. Eu acho que não tem. E para o Pedro tem. Embora eu veja o Bruno Henrique e o Gabigol, muitas pessoas criticam os dois. Eu não critico porque eu tenho um sentimento de jogador. Então é assim, eu tenho quase que certeza que os dois, o Gabigol e o Bruno Henrique, eles estão meio, sabe, eles estão meio tenso, né, pela condição deles de reserva. Então quando eles entram, eles têm uma certa ansiedade, quase que entra num desespero, né, para tentar fazer um jogo melhor, fazer gol. A gente percebe isso. Porque desaprender do futebol, mas não vai desaprender. Ele sabe jogar. O Gabigol é um tremendo de um jogador. Nós, se formos falar de o que ele fez pelo Flamengo, não tem nem dúvida. O Bruno Henrique é outro, são dois esforçados. Mas o que acontece? Eles ficam meio assim, entram desequilibrados, não pela equipe, por eles mesmos. Com aquela ansiedade, né, que eles querem acertar. Não são novatos, eles sabem a competência deles, mas de tanta ansiedade, de tanta vontade de mostrar, acabam não fazendo as coisas certas. Então, é preciso dar mais horas de jogos para eles, que é para eles começarem a se adaptar. O Tite deveria mudar a sequência, ou melhor, o conjunto de atacantes, para pôr mais horas para eles começarem a se sentir acomodado, não acomodado em termos de não jogar, sentir a vontade para poder jogar e mostrar aquilo que eles sabem fazer. Eu acho, essa é a minha opinião. Outra coisa, eu escutei outro dia comentário que o Flamengo não tem os titulares. Banana, como que não tem titular? O Flamengo não tem um time titular? Todos os times têm um time titular. Quem falou isso acha que nós, os torcedores, não entendemos nada de futebol. Como que o Flamengo não tem um time titular? Quer dizer que quando chegar na Libertadores, ou se for uma decisão de um campeonato, vai colocar a molecada? Aí são os titulares. E por que se o Flamengo não tem um time titular, por que quando o Flamengo estava fazendo a excursão nos Estados Unidos, os jogos que eram feitos aqui no começo do Carioca, a mídia, não fui eu, a mídia falava, o Flamengo está disputando o Carioca com os reservas, não fui eu que falei, está escrito, é só pegar os vídeos, com os reservas, porque os titulares estão fazendo uma excursão aos Estados Unidos para fazer jogos amistosos. Então, temos os titulares. Qual é o time que não tem titular? Claro que tem. O De La Cruz não é titular. O Arrascaeta não é titular. O Pedro não é titular.
O Léo, o Léo não é titular? Quem que não é titular? Não tem titular? Claro que tem. Isso aí é bobagem, isso é utopia de falar. Mas eu também não estou nem aí me preocupando com quem fala isso ou fala aquilo. Eu estou preocupado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vejo. É isso que importa para mim. E eu faço meus vídeos por alegria, por gostar de ver o Flamengo jogar. Gostei do resultado. Ganhar, tudo é sempre uma alegria. Ganhar é sempre uma alegria. O time tem de ganhar. Agora, também precisa, é claro, ganhar, né? Ganhar, mostrando que tem uma evolução. Tendo essa evolução e ganhando, não, é claro que sempre, mesmo com a evolução, mesmo jogando bem, vai ter uma ou outra derrota que é compreensível. O futebol é jogado, né? E lambaria pescada. Às vezes tem um jogo onde o time joga bem pra caramba, chuta, o goleiro está naquele dia, pega tudo e acaba o adversário sem querer, faz um gol até contra, né? E ganha o jogo. Isso é natural. Agora, precisa crescer, precisa treinar. Eu não vejo, nos escanteios, eu não vejo um dedo do Tite de treinamento. Eu não vejo. Eu vejo uma bola para cima, que há 200 anos já se fazia isso. Eu, quando jogava na várzea, era assim também. Chutava a bola lá para cima, ver quem vai cabecear. Porque era várzea, não tinha tempo, nós não tínhamos treinamentos especiais, mas todo mundo sabia mais ou menos o que fazer. É o que acontece com o Flamengo. Os zagueiros vão lá para cabecear, mas não tem uma jogada, a gente não vê uma jogada. É sempre o escanteio batido para cima e alguém tentando cabecear. Não tem uma jogada, quem vem de trás joga para outro, não tem uma jogada tática. Isso aí não adianta que não tem. Quem achar que eu estou errado, não tem problema, pode falar que eu estou errado. Eu não estou aqui para ficar agradando. Eu estou aqui para falar sobre o futebol, aquilo que eu disse antes, na roda dos amigos e conversando. Às vezes sai muita abobrinha, né? Porque às vezes um fala uma bobagem, outro fala outra, a gente tira o sarro do cara, pô, tu não entende disso, tu não entende daquilo. Então, esse é o meu papo. Esse é o papo do futebol. O futebol tem que ser conversado com aquilo que a gente está vendo. E não, nunca vou fazer um vídeo, eu nunca vou fazer um vídeo contando mentiras, criando coisas que não existiam, simplesmente para mim ganhar uma pontuação, um like a mais ou menos, né? Ou pegar uma pessoa, olha, ele falou aquilo que é verdade, vamos fazer a inscrição. Não, eu vou continuar na minha batida é essa. É isso que eu vejo, é isso que eu falo. Eu sei que sempre eu comento entre meus amigos uma coisa que é muito importante. Nem Jesus, não o Jorge Jesus, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem sou eu para agradar todos? Então, quem não gostar, paciência. Quando começar a ver meu vídeo, se for ver e não gostou, desliga, né? Agora, se gostou, dá uma força aí pro velho, tá, gente? E eu digo a todos, mais uma vez, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Esse final de semana o Flamengo não joga, só jogaremos na terça-feira. E vamos esperar um crescendo desse futebol, né? Porque nós sabemos o seguinte, eu sempre digo para as pessoas, gente, não adianta, isto aqui é Flamengo. O Flamengo, ele inflama em qualquer lugar. Flamengo, a camisa do Flamengo pode jogar na China, vai lotar os estádios, entende? Porque eu digo, isso aqui, gente, isso é Flamengo. Não adianta, pode os antes falar, pode quem quiser falar que fale, mas Mengão é Mengão, né, amigo? Saudações rubro-negras a todos nossos amigos.